Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Sou o pastor Jorge da Igreja Pentecostal Templo de Louvor. Estamos mais uma vez aí para nós darmos início à nossa segunda aula sobre anjos e demônios, amém? E eu creio que vai ser uma bênção em nome de Jesus. Nós vamos então abordar hoje sobre a criação dos anjos, algo que nós precisamos aprender a cada dia mais, tá bom, querido? O que está aqui é para nós, assim, o nosso acréscimo espiritual, sabermos e lidarmos com o mundo espiritual de maneira diferenciada. Bom, os anjos, eles foram criados por Deus e pertencem a Ele, pois com sua palavra Ele ordenou e foram criados. Veja bem que os anjos foi criado diferente de nós, né? Quando você lê ali capítulo 1 de Gênesis 2, chega no 3 ali, quando você vai vendo, Deus pega o homem do pó da terra, faz um boneco de barro, e ali Deus sopra nas suas narinas e o homem passa a ser um ser vivente. O homem recebe o fôlego de Deus, tá? Então o homem foi criado diferente dos anjos. Bom, Salmo 148, versículo 2 e 5 fala assim: louvai todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos, louve o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. Então tá aí, Deus determinou, Deus falou e eles foram criados. Bom, Colossenses 1,16, Paulo diz: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele, para ele. Então está aí uma das maiores demonstrações que Deus, ele é o Criador. Eles foram criados bem antes da humanidade, né? Bem antes de haver tempo. Isso a Bíblia deixa bem claro, que eles foram criados bem antes. Não havia homem na face da terra, não havia ser humano na face da terra. Não tem uma data específica quais foram o dia que eles foram criados. Embora que existe aí alguns que até já determinou a data do nascimento do diabo. Deixa para lá, só misericórdia. Mas a Bíblia não fala nada. Isaías 40, versículo 26 fala assim: olhem para o céu e vejam as estrelas. Quem foi que as criou? Foi aquele que as fez sair em ordem como exército. Ele sabe quantas são e chama cada uma pelo seu nome. A sua força e o seu poder são tão grandes que nenhuma delas deixa de responder. Isso é maravilhoso, querido. Você vê que Deus responde, Deus fala com elas, e as estrelas, os anjos obedecem à voz de Deus. Com uma palavra, eles obedecem. Isso é muito lindo. Os anjos são inumeráveis. Não há uma possibilidade de saber quantos anjos são. Daniel, capítulo 7, versículo 10, fala assim: um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele, e assentou-se o juízo, e abriu-se os livros. Então, Daniel 7, 10 fala sobre o juízo final. Então, milhares e de milhões estava diante do Senhor. Então não existe uma quantidade exata para saber quantos anjos tem. Vamos falar sobre o poder dos anjos. Bom, o poder dos anjos vem de Deus. Eles são muitas vezes retratados como cheios de autoridade, de poder, de majestade, só que tudo emana de Deus. Assim como a igreja. A igreja tem um poder que não emana dela, mas esse poder emana diretamente de Deus, da pessoa do Espírito Santo na igreja. A igreja, ela tem o poder de pregar o evangelho, pessoas se converterem, tem o poder de orar pelos enfermos ser curados, tem o poder de orar pela pessoa morta, até o morto ressuscitar. A igreja tem um poder extraordinário, só que não é da própria igreja, é do próprio Senhor Jesus. Salmo 103, versículo 20 e 21 fala assim: bendiz ao Senhor todos os seus anjos, vós que excedeis em força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo a voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todo o seu exército, vós ministros seus, que executai o seu beneplácito. Glória a Deus, aleluia. Mas eles são incapazes de realizar as obras que são peculiares do próprio Deus. Criar, dar vida, sondar o coração humano, etc. Então os anjos, ele tem um poder de criação, tá? Eles foram criados, mas eles não podem criar outro ser. Os anjos, eles não são oniscientes. Os anjos, ele não pode sondar o coração do homem,
tá bom? E outras coisas que os anjos não podem fazer. O seu poder está limitado, tá bom? Deus enviou um anjo para destruir Jerusalém. Olha que coisa interessante. Nos diz ali em 1 Crônicas, 21, versículo 15. E Deus mandou um anjo a Jerusalém para destruir. E destruindo-a, o Senhor olhou e se arrependeu daquele mal e disse ao anjo destruidor: basta, agora retira a mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. Olha que coisa interessante. Então se vê que um anjo só, somente um anjo. Já pensou Deus mandar 10 anjos? Somente um anjo. Então os anjos são muito poderosos. Os anjos têm um poder extraordinário. Em Apocalipse, os anjos são retratados de várias maneiras como seres poderosos. Apocalipse 7, versículo 1 fala assim: depois destas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Gente, olha que coisa, que poder extraordinário. Segurar os 4 ventos, a força do vento, até que Deus pudesse manifestar o seu poder de forma extraordinária sobre o povo dele. Então, vento, você já pensou quando há uma tempestade, um furacão, principalmente naquela região ali dos Estados Unidos, aquelas regiões que sempre surgem furacões, ventanias terríveis. A gente tem experiência aqui no Brasil que aconteceu também, algumas ventanias que foram devastadas, casas foram devastadas. Nessa nossa região do Paraná aqui mesmo, houve uma ventania que, meu Deus do céu, as plantações de eucaliptos, quase todas foram cortadas ao meio pela força do vento. Então, agora imagina o poder desse anjo chegar e fazer com que o vento venha parar. Isso é tremendo. É tremendo. Esses anjos são muito fortes. Apocalipse 10, versículo 1. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima de sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como coluna de fogo. Olha, coisa tremenda. Maravilha, né? Apocalipse 14, 18. E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda e vidima os cachos da vinha da terra, porque já suas uvas estão maduras. Isso aí é coisa quando fala do juízo final, que Deus vai agir, os anjos vão agir por meio da ordem de Deus. E você vê a força, o poder que esses anjos têm, anjos que dominam o fogo, 16, 1 de Apocalipse. E eu vi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Irmão, pensa bem. Os 7 anjos segurando as 7 taças da ira de Deus. Deus indignado com essa nação, porque Deus vai tratar com este mundo, Deus vai agir com juízo com este mundo. Deus não está agindo ainda porque a igreja está na terra. A igreja, ela está. Então a ira de Deus ainda não está sendo derramada. Está tendo algumas tribulação, algumas aflições, algumas coisas que Deus permite, mas a grande ira de Deus ainda não está sendo derramada. Ela vai ser derramada. Só que veja bem, cada anjo pega ali uma taça, cada anjo pega para ir e derramar. Então esses anjos são poderosos. E você percebe, quando você vai ler o Apocalipse, que era derramado na terra, um terço da terra morria, no mar, nas plantas, no sol. Então esses anjos são muito poderosos. Vamos falar sobre a classificação dos anjos. Querida, é bem interessante. Mas primeiro, nós vamos falar de um anjo conhecido como, que Paulo nos atribui ali, sobre essa classificação dos anjos. Ele fala algo bem interessante. Lá na frente vamos falar sobre os anjos, principalmente vou falar sobre o anjo do Senhor. Mas primeiro, o que Paulo fala em Colossenses 1,16? Porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Nós já falamos esse versículo e vamos abordar sempre esse versículo em nome de Jesus. Pedro diz que tudo está sujeito a Deus, como já abordei anteriormente, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-lhe sujeitado os anjos, as autoridades e as potestades. Então 1 Pedro 3, o versículo 22. O que nós vamos perceber? Os apóstolos nos apresentam uma esfera
de governo. Aqui está, mas aqui marquei que está errado, tá bom. É esfera, mas está marcado espera. Não vamos corrigir isso aí. Vamos lá. Tronos se refere àqueles que estão sobre eles. Domínios, aqueles que ditam regras. Principados, aqueles que governam. Potestade, aqueles que estão investidos de responsabilidade imperial. Poderes, aqueles que exercem supremacia. Nós vamos abordar isso mais para frente, quando nós formos falar sobre a batalha espiritual entre a igreja e os demônios, que estão ocorrendo hoje com muita eficácia, e nós como igreja temos que entender isso para combater sobre estas áreas. Mas trono, domínios, principados, potestades e poderes são coisas que realmente há governos que Deus permite, e quando Lúcifer ele pecou contra Deus, ele atua nessa terra de maneira tremenda. E vamos abordar sobre essa questão. Aqui a questão é só a classificação dos anjos, que vamos entrar aqui. Essa interessante aqui é sobre o anjo do Senhor. Quem é o anjo do Senhor no Antigo Testamento? Gênesis 16, 7. E o anjo do Senhor achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de Sur. O que acontece? O anjo do Senhor, nós entendemos que este anjo refere-se ao próprio Deus na sua teofania. Podemos atribuir aqui sobre teofania, que quer dizer, teofania é uma palavra grega que significa manifestação de Deus em algum lugar. Então, no Antigo Testamento, ali sempre houve manifestação de Deus. Embora que alguns anjos do Senhor desciam para conversar com as pessoas, mas o próprio Deus se manifestava ali para dialogar com o homem, para trazer promessas, para relembrar o pacto, para relembrar a aliança. E ali foi algo tremendo, a qual o anjo do Senhor foi falar com Agar. E foi bem interessante. Por que nós referimos como anjo do Senhor? O que diz o texto? Acredita-se que quem conversou com Agar foi o próprio Deus. Porque, vamos ver agora, 16, versículo 9 e 10. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora, humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada por numerosa que seja. Então, este anjo, que nós acreditamos na sua teofania, que era o próprio Deus, ele lançou uma promessa, né, que vai fazer na vida de Agar, né, que o seu filho Ismael seria um homem poderoso. Então, uma promessa de Deus na vida desta mulher. Então, acredita-se que é o anjo do Senhor. Quando esse anjo aparecia em forma humana, ele realizava coisas que os demais anjos não faziam. Esses anjos realizavam se ele estivesse ali juntamente com Deus. Bom, ele comeu na casa de Abraão. Ali foi algo tremendo isso aí. 16, versículos 6 e 8 de Gênesis. Abraão apressou-se em ir ter com Sara a tenda e disse-lhe: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faz bolos. E correu Abraão às vacas, e tomou uma vitela tenra e boa, e deu-a ao moço, que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles. E ele estava em pé junto a eles, debaixo da árvore. E comeram. Olha que coisa interessante. E chegaram e se alimentaram. Então, é o anjo do Senhor. Deus estava ali presente, neste alimento maravilhoso. De repente o próprio Deus te visitou, minha irmã. Deus pode te visitar, meu irmão. Deus pode ir na tua casa, almoçar com você, sabia? Eu conheci testemunho de pessoas que ela teve experiência, que acredita-se que o próprio Jesus foi e almoçou na casa dela. Eu conheci pessoas que testemunharam, até a carta aos Hebreus diz que muitas pessoas, por não saberem, receberam anjos nas suas casas. Então eu acredito piamente nisso aí. Deus é tremendo. Ele viu Sarai rindo escondida. Olha que coisa linda. Sarai ali ouvindo a conversa, e quando Deus falou de um filho, ela começou a rir no seu coração. Falou: oh meu Deus. E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade darei eu à luz ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornaria a ti por este tempo da vida. E Sara terá um filho. 18, 13, 14 de Gênesis.
Sara, por que você riu, Sara, da promessa? Não, eu não ri não. Eu sim. Ô irmão, por que tu ri da promessa de Deus sobre tua vida? Minha irmã, por que tu ri da promessa de Deus sobre tua vida? Deus tem promessa, toma posse das promessas que Deus tem na tua vida. Não fique perdido no tempo, desfruta. Deus prometeu para Sara que ela ia gerar um filho. Já estava em idade avançada, ela duvidou da promessa. Mas o anjo disse, não, a promessa vai se cumprir, por mais que você ri, a promessa vai se cumprir. Deus é fiel. Aleluia. Ele recebe adoração. Manoá fala assim, disse Manoá ao anjo do Senhor, qual é o teu nome, para que quando se cumprir a tua palavra, te honremos. E o anjo do Senhor lhe disse, por que pergunta assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Oh, gente, que coisa linda. Juízes 13, versículo 17 e 18, ali fala da promessa, aonde Sansão, né, do nascimento desta criança, visto que meu nome é maravilhoso. Ele declarou o seu nome. Qual é o seu nome? E o anjo do Senhor lhe disse, por que pergunta assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso. Aleluia. Olha o que o Isaías nos diz, 9 versículo 6, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Glória a Deus. Então acreditamos que sempre quando havia ali a manifestação do anjo do Senhor com palavras maiúsculas, acreditamos que é o próprio Deus na sua teofania, conversando com o homem, falando, dialogando a sua promessa. Gente, ele é Deus. Ele se manifesta da maneira que ele quiser, onde ele quiser. Quem não crê, problema de quem não crê, mas nós acreditamos em nome de Jesus. Deus, ele é fiel. Amém, querido? Eu acredito em nome do Senhor Jesus. Olha, toma posse da vitória. Nós vamos fazer uma oração e declarar a tua vitória em nome de Jesus. Pai, alcança o teu filho, alcança a tua filha agora. Eu não sei o que eles estão passando, o que eles estão enfrentando, meu Deus. Mas envia o anjo do Senhor para que possa o milagre ser realizado. Pai, sem enfermidade, se está desenganado pela medicina, eu não sei, meu Deus. Mas eu creio na vitória, eu creio na unção da cura. Pai, se é para abrir porta de serviço, abra as portas. Dê uma providência de recursos para os teus filhos. Pai, eu peço a ti em nome de Jesus, eu repreendo toda retaliação e eu peço a unção de cura, a unção de milagre, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toma posse do milagre, em nome de Jesus.